Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de ciências. Vamos falar sobre nutrição das plantas na página 112, certo? Vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, tá bom? Então vamos lá. Ao falarmos de nutrição inorgânica, estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para que a planta se desenvolva. Esses nutrientes, eles são encontrados no ambiente em que a planta vive, né? Seja na terra, na água ou no meio aéreo. A absorção desses nutrientes, ela é feita principalmente pela raiz, né? Nós sabemos disso, mas algumas vezes as folhas também fazem esse papel, né? De absorver os nutrientes na terra, certo? Da terra. Os nutrientes minerais, eles são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Vamos ver a diferença entre eles, né? Quando a gente fala de macro, a gente está falando de algo grande, né? De grande volume. Então, macronutrientes são elementos básicos necessários em maior volume às plantas, certo? Então, quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente ele é considerado o quê? Macronutriente, porque ela precisa de muita quantidade desse nutriente. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Carbono, né? Que a sigla é CO2. Oxigênio, que a sigla é O2. Hidrogênio, que a sigla é H, né? Que são retirados do ar e da água. Aí depois eu tenho nitrogênio, N, fósforo, P, potássio, K, cálcio, Ca, magnésio, Mg e enxofre, S, que são retirados do solo. Turma, esses elementos vocês vão estudar posteriormente, certo? Acredito que entre o quinto e sexto ano vocês estudem esse assunto a gente chama de tabela periódica, né? Onde a gente encontra cada um desses nutrientes e as suas respectivas siglas, tá bom? E embaixo a gente tem os micronutrientes. Se macro é muito, micro é pouco, né? Pequena quantidade. Então, ó, micronutrientes, eles são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Por exemplo, o boro, tá vendo aí a sigla B? O cloro, a sigla Cl, o ferro, a sigla Fe, manganês, a sigla Mn, o molibdênio, sigla Mo, e o zinco, a sigla Zn. Então, esses micronutrientes, eles são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais, certo? Para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras. As plantas epífitas, elas se encontram em locais com formações vegetais muito densas, por isso se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Algumas até desenvolvem estruturas em forma de corpo, como meio de captar a água da chuva. Então, vejam bem como a natureza, né? Ela se adapta, ela se modifica de acordo com a sua necessidade. Vejam bem, as plantas, algumas plantas, elas precisam se adaptar ao ambiente em que vive, né? Então, elas vão se adaptar àquele ambiente para que ela possa ter tudo aquilo que ela precisa, os nutrientes, né? As vitaminas, os sais, minerais, tudo que ela precisa para crescer e se desenvolver, ela vai retirar ali daquele ambiente. Mas se aquele ambiente não fornece aquilo que ela precisa, ela vai buscar de outra forma
Vamos ver aqui cada uma das plantas, né? As aquáticas, as que vivem em lugares secos, as carnívoras e as parasitas. Então, vejamos as plantas aquáticas. Elas precisam de adaptações especiais para viverem submersas na água, né? Então, o que elas fazem? Consomem o gás oxigênio que está dissolvido na água, né? Para sua respiração. E elas liberam, através do processo fotossintético, cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. Então, ali mesmo na água, né? Ela precisa do oxigênio para a respiração, mas ela também libera esse oxigênio através do processo da fotossíntese, certo? As plantas que vivem em lugares muito secos, o que elas fazem? Elas desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Ela precisa reter a água, se ela vai em um lugar muito seco, né? Então, por isso, as folhas, elas se apresentam em forma de espinhos. E os caules é que armazenam a água. Então, aqui a gente vê o exemplo do cacto, né? Então, é uma planta que se adapta em um lugar seco, mas ela precisa desenvolver algumas, algumas adaptações para sobreviver nesse lugar. As plantas carnívoras ou insetívoras, elas não conseguem retirar do solo todos os sais e minerais necessários para o seu desenvolvimento. Então, o que ela faz? Ela captura pequenos animais, insetos, aracnídeos e até répteis, anfíbios e aves para conseguir os nutrientes que ela precisa. Vejam bem. Então, já que ela não tem tudo que ela precisa do solo, ela busca, né, em outros seres. Elas buscam nos insetos, nos aracnídeos, nos anfíbios, nos animais, tá? Apenas essas plantas, elas são, na verdade, produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. Porque nós vimos que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, né? Mas no caso da planta carnívora ou insetívora, ela também consome, porque ela tira dos animais o alimento. Agora, as plantas parasitas, elas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de hospedeiras. Então, essa tira de outras plantas, né? Os nutrientes de outras plantas para sobreviver, certo?